Os fundos imobiliários nunca mais irão se valorizar como em 2019, fica ligado. Meu nome é Thiago, sou médico neuroradiologista e sou especialista em investimento pela Ambima. E antes de mais nada, eu já te convido a dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que tem esse interesse. Os fundos imobiliários atualmente são os investimentos aí queridinhos do mercado e realmente são investimentos muito bons, né? Porém, a valorização que a gente teve em 2019 dificilmente teremos ao longo dos próximos anos. Por quê? Vamos entender. O fundo imobiliário nada mais é do que um imóvel, né? O fundo imobiliário ele é uma comunhão de recursos de pessoas físicas e jurídicas, e esses recursos são aplicados no setor imobiliário. Então esse recurso é utilizado para adquirir um galpão logístico ou uma laje corporativa ou um shopping, e tudo isso gera renda, né? E essa renda é distribuída de forma igual na proporção de cotas, tá bom, pessoal? Então isso que é um fundo imobiliário. E a gente tem várias vantagens, né? Uma das vantagens é que os rendimentos são isentos de imposto de renda para a pessoa física, isso é muito legal. A segunda vantagem é que a gente tem uma gestora profissional tomando conta dos nossos imóveis, né? Então a gente não precisa ficar preocupado se o encanamento quebrou, se o imóvel está com vacância, se não está, porque a gestora cobra uma parte para fazer essa gestão, né? Isso também é uma coisa que tira a nossa dor de cabeça, é muito bom. E o terceiro ponto é que a maioria dos fundos imobiliários tem multimóveis. Então você que tem só o seu apartamento, se o seu apartamento fica sem alugar, isso gera uma despesa muito alta para você. Já os fundos imobiliários não, como ele tem vários imóveis, vários inquilinos, né, a gente dilui esse risco da vacância, né? Por isso os melhores fundos imobiliários são esses, são os que têm multi-imóveis, são os que têm multi-inquilinos, são os que estão localizados em multi-regiões. Isso vai diluindo o seu risco, né? Então funciona como um imóvel. Porém o imóvel e o fundo imobiliário, eles têm tempestividade positiva na rentabilidade. O que isso significa? Quanto mais o tempo passa, mais pessoas nascem e mais pessoas por metro quadrado. Logo, mais caro vai ficando o metro quadrado. Foi por isso que a gente viu um boom no setor imobiliário na década de 90, no começo dos anos 2000, né, até 80. Por quê? Porque são os filhos dos baby boomers, né? Na década de 60, 70, 80, um casal tinha em média aí 9, 10, 11, 12 filhos, né? Todo mundo conhece um tio ou uma tia ou um conhecido que teve 12, 11, 10 irmãos. E todas essas pessoas foram ficando adultas na década de 90 e anos 2000 e precisavam adquirir imóveis. Por isso que a gente teve aquele boom enorme de imóvel. Hoje, o valor do imóvel ainda continua subindo, porém de velocidade menor. Por quê? Porque a gente já não tem essa taxa de natalidade que a gente tinha nos anos anteriores, né? E o outro fator que tem muita correlação com preços dos imóveis, dos fundos imobiliários, é a taxa de juros, né? Quanto maior a taxa de juros, mais investidores estão dispostos a investir na renda fixa. Então todo o capital está alocado na renda fixa. Com a queda da taxa de juros, olha só esse gráfico, a gente nunca teve uma queda tão grande na taxa de juros. Então ela saiu ali de 14,25 e hoje bateu 4,5, né? Nunca na história desse país tivemos uma taxa de juros tão baixa. E os imóveis e os fundos imobiliários têm uma correlação negativa com a taxa de juros. Olha esse gráfico. Quanto mais cai a taxa de juros, mais sobe o valor dos fundos imobiliários, o valor da cota. Por quê? Porque o investimento em fundos imobiliários, em imóveis, se torna mais atrativo para o capital do que deixar numa renda fixa com taxa de juros baixa.
Foi por isso que no ano passado a gente viu uma explosão na valorização das cotas dos fundos imobiliários, né? Alguns fundos imobiliários valorizaram 30%, 40%, 50%, 100% em apenas um ano. Porém, agora a taxa de juros está na mínima histórica. E não vai cair muito mais, né? O cupom já sinalizou que vai cair aí no máximo mais 0,25, mais 0,5 estourando. Então a valorização das cotas dos fundos imobiliários, que tem a correlação negativa, possivelmente já chegou no fim. Claro que ainda assim os imóveis continuarão se valorizando com o tempo, né? Ainda nascem mais pessoas, a economia está aquecendo, ainda assim é um bom investimento. Mas a valorização que tivemos nos anos anteriores dificilmente ocorrerá. O que é diferente do mercado de ações. Da mesma forma, o mercado de ações tem uma correlação negativa com a taxa de juros. O capital ele é atraído quando a taxa de juros cai, correto? Porém, a gente tem o crescimento do lucro das empresas. No longo prazo, as cotações e o valor das empresas segue o lucro. E com a queda da taxa de juros, mais a empresa se alavanca, mais aquecida a economia e maior é o lucro distribuído, tá? Então, temos mais possibilidades de crescimento no mercado acionário do que de crescimento de valorização de cotas de fundos imobiliários. Porém, ainda assim, os fundos imobiliários são bons investimentos para comprar renda passiva, né? Temos aí bons fundos imobiliários que rendem 7% ao ano de yield, 6, 5, 7,5% e se tendem a corrigir a inflação ao longo do tempo. Então ainda assim são bons investimentos para diversificar a carteira, mas não esperem aí uma valorização gigantesca no valor das cotas, correto? Muito obrigado e fique preparado para as próximas publicações. Valeu, tchau, tchau.